Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma videoaula de geometria diferencial. E o tema da aula de hoje é curvaturas principais, gaussiana e média, classificação dos pontos de uma superfície. Uma observação que a gente faz é o seguinte: se S é uma superfície irregular orientada e se Kn é uma função que a gente vai chamar de função curvatura normal de S em P, essa função ela vai pegar vetores em TPS e vai levar em valores reais. Então, se a gente tem uma situação como essa, pode ser mostrado que existem vetores ortonormais V1 e V2 em TPS de maneira que a curvatura normal na direção de V1 seja o valor máximo dessa função curvatura e que a curvatura normal na direção de V2 seja o mínimo dessa função curvatura, ou seja, pode ser mostrado que essa função curvatura ela tem um máximo e tem um mínimo, tem um valor máximo e um valor mínimo, e que esse valor máximo ele é atingido num certo V1, o valor mínimo é atingido num certo V2, de maneira que V1 e V2 sejam vetores ortonormais desse plano tangente a S em P. A prova desse fato vocês podem encontrar, por exemplo, no livro da Castaneblat, nas páginas 161 e 162, ou no livro do Manfredo do Carmo, nas páginas 256 a 259. Com isso, permite a gente definir o que a gente chama de curvatura principal, ou curvaturas principais, na verdade são duas, de uma superfície S em P, tá certo? A curvatura normal máxima, K1, e a curvatura normal mínima, K2, que a gente colocou aqui, elas são chamadas curvaturas principais de S em P. As direções V1 e V2 correspondentes às curvaturas principais K1 e K2, respectivamente, elas são chamadas direções principais de S em P. Vamos aos exemplos que nós já vimos até aqui. Então, no plano S, nós vimos que para todo P em S e para toda a direção do plano tangente, né, de S em P, de maneira que as direções, a norma, né, desses vetores é unitária, a curvatura normal é sempre nula. Nós já vimos isso, uma vez que as seções normais, nesse caso, são sempre retas. Então, como a curvatura normal ela é sempre zero, independente da direção, então o mínimo e o máximo das curvaturas normais, nesse caso, é sempre zero. Então, todas as direções são direções principais, certo? E a curvatura principal ela é sempre nula. No exemplo 5, quando se trata da esfera unitária. Lembrando que a gente dividiu em dois casos, dependendo da orientação da esfera. Se a esfera tem a normal apontando para fora, a gente viu que a curvatura normal na direção V, né, partindo de P, ela é sempre menos 1, independente da direção unitária que você pegue partindo de P. Daí, todas as direções são principais e, no caso, a curvatura principal ela vai ser sempre menos 1. O mínimo e o máximo é menos 1. No segundo caso, que é o caso em que o N está apontando para dentro da esfera. Então, a curvatura normal na direção de V é sempre 1, independente do V que você tome partindo de P. Claro, V unitário. Então, novamente, neste caso, todas as direções são principais, só que agora as curvaturas principais são todas iguais a 1. Então, repare que essa questão da curvatura principal ela é sensível à orientação da superfície, uma vez que as curvaturas normais elas também são sensíveis à orientação da superfície. E no caso mais interessante, que é o caso do cilindro, no cilindro você observa nitidamente a existência de um mínimo da curvatura normal e de um máximo da curvatura normal. Lembra que na direção desse vetor V1, que é o vetor menos V a 0, né, esse vetor partindo do ponto P, que é o ponto ABC, nessa direção, a curvatura normal ela assume 1.
Lembrando que a gente está usando a orientação do cilindro, o que? Apontando para dentro do cilindro. E na direção V2, que é essa aqui que eu estou sinalizando, que é a direção do vetor 001, nessa direção, a curvatura normal ela é zero. E quando você pega uma direção intermediária, ou seja, quando as seções normais são elipses, essas seções ela tem as curvaturas normais variando entre 0 e 1. Então, neste caso, você vai ter a curvatura normal máxima sendo atingida na direção do vetor V1, você vai ter a curvatura mínima sendo atingida na direção do vetor V2. Então, a gente diz que V1 e V2 são as direções principais, né, de S em P, e que as curvaturas principais são 1 e 0, respectivamente. Né? 1 associado a V1 e 0 associado a V2. Ou seja, aqui é o máximo e o mínimo da curvatura normal de S em P. Vamos aqui a mais uma definição, que é a definição de curvatura gaussiana e curvatura média. Lembra que quando a gente estudou curvas, para a gente estudar propriedades geométricas dessas curvas regulares, nós estudamos o conceito de curvatura e o conceito de torção. Aqui, como você tem, para cada ponto de uma superfície, você tem infinitas direções partindo desse ponto, então não faz sentido estudar curvatura numa única direção. O que a gente faz, na verdade, é trabalhar com dois conceitos que envolvem as curvaturas principais, ou seja, que envolve o mínimo e o máximo das curvaturas normais da superfície no ponto P. Então, um dos conceitos envolve o produto das curvaturas principais, que é a chamada curvatura gaussiana de S em P. E o outro conceito envolve a média aritmética das curvaturas principais, que é a chamada curvatura média H de S em P. Certo? Então, a gente vai trabalhar com duas noções importantes de curvaturas na superfície num ponto. E a partir dessas noções, nós vamos estudar algumas propriedades geométricas dessas superfícies no ponto P, ou, consequentemente, numa vizinhança desse ponto. Uma observação que eu faço é o seguinte: a curvatura gaussiana, K, e aqui eu estou representando por K maiúsculo para diferenciar da curvatura de uma curva, que é representada por K minúsculo, ela envolve o produto de curvaturas principais. Então, se você muda a orientação da superfície, lembrando que as curvaturas principais elas estão atreladas a essa orientação da superfície, como se trata de um produto, o final dessa curvatura não vai ser afetado, tá certo? Então, nessa situação, se você muda a orientação de S, a curvatura gaussiana ela não muda, por se tratar desse produto. Agora, a curvatura média vai trocar de sinal. Por quê? Uma vez que, se você troca a orientação de uma superfície, você troca os sinais das curvaturas principais. Quando você soma, essa troca de sinal vai ser mantida. Então, quando você divide por 2, você continua com a troca de sinal. No caso do produto, isso não acontece, porque mesmo que você troque o sinal das duas curvaturas principais, menos com menos dá mais, isso não vai alterar a curvatura gaussiana no ponto, só vai alterar mesmo a curvatura média. Mediante a curvatura gaussiana e a curvatura média, e também as curvaturas principais, nós costumamos fazer uma classificação de pontos de uma superfície, levando em conta as características de sua curvatura gaussiana e de sua curvatura média nesse ponto. Então, nós dizemos que um ponto de uma superfície regular orientada, ele é chamado de um ponto elíptico se a sua curvatura gaussiana neste ponto é positiva. Ele vai ser chamado hiperbólico se a sua curvatura gaussiana é negativa. Esse ponto da superfície é chamado parabólico se a curvatura gaussiana é nula, mas a curvatura média
é diferente de zero. Ele é chamado planar se tanto a curvatura gaussiana quanto a curvatura média, ambas forem nulas neste ponto que você está estudando. E o ponto ele é chamado umbilical se as curvaturas principais são iguais. O que a gente vai fazer de agora em diante é estudar alguns exemplos de superfícies contendo esses pontos. Um exemplo que eu coloco são os pontos de uma esfera. Tá? E isso funciona tanto na esfera de raio 1 quanto numa esfera com raio qualquer. Tá certo? Então, todos os pontos da esfera S2 são pontos elípticos. Por quê? Nós vimos, especificamente com a esfera S2, que é a esfera unitária, que se n aponta para fora, suas curvaturas principais são todas iguais a menos 1. E se n aponta para dentro, todas as curvaturas principais são sempre iguais a 1. Então, independente da orientação da esfera, quando você multiplica essas curvaturas principais, o menos 1 vezes menos 1 ou 1 vezes 1, o resultado vai dar 1. Ou seja, independente da orientação dessa esfera unitária, a sua curvatura gaussiana em cada ponto vai ser sempre 1. Ou seja, se vai ser sempre 1, vai ser sempre positiva em cada ponto da esfera. Com isso, você tem que todo ponto de uma esfera é um ponto elíptico. Uma coisa que eu queria chamar a atenção em torno dos pontos elípticos é o seguinte: existe uma propriedade de pontos elípticos que garante o seguinte, que para qualquer ponto elíptico de uma superfície, você garante que numa vizinhança desse ponto elíptico, a superfície ela vai ficar sempre do mesmo lado do plano tangente naquele ponto. Isso acontece na esfera tranquilamente. Você pensa num ponto de uma esfera, pensa no plano tangente à superfície dessa esfera. A esfera vai estar sempre do mesmo lado do plano tangente naquele ponto. Na verdade, a propriedade ela vale também para outras superfícies que, por um acaso, possuam pontos elípticos. A gente não garante que a superfície toda vai estar no mesmo lado do plano tangente, mas pelo menos numa vizinhança desse ponto elíptico, isso vai ser verdade. Um segundo exemplo que a gente vai dar é de um paraboloide hiperbólico, com essa equação aqui, z igual a y² menos x². Essa superfície, ela tem esse gráfico aqui, que lembra uma sela de cavalo. A gente pode mostrar que na origem, ou seja, no ponto 0, 0, 0, esse ponto aqui é um ponto hiperbólico. Neste momento, eu não vou mostrar usando a noção de curvatura. A gente vai ver a justificativa desse fato em breve, usando uma outra ferramenta que a gente vai estudar daqui a pouco. Existe uma propriedade que garante o seguinte, que quando você tem um ponto hiperbólico como esse que está aqui, e você toma um plano tangente à superfície nesse ponto, você sempre vai ter pontos da superfície de um lado e de outro desse plano tangente. Né? Então, aqui nesse desenho, você observa, se você pega um plano tangente a esse paraboloide hiperbólico aqui na origem, você vai ter essa curva, né? Que no caso é uma parábola de um lado do plano tangente, e você vai ter essa outra parábola aqui, né, côncava para baixo, do outro lado do plano tangente. Então, isso é típico dos pontos hiperbólicos, geometricamente falando, tá? Esses resultados eles estão no material que vocês estão lendo, também tem no livro da Cat, no livro do Manfredo, tem a demonstração desses resultados. E aí, o porquê que esse ponto é um ponto hiperbólico, a gente vai ver daqui a pouco. Um terceiro exemplo. Quando a gente está trabalhando com um cilindro circular, né, com esse cilindro aqui, x² mais y² igual a 1, todo ponto do cilindro circular ele é um ponto parabólico. Por que é um ponto parabólico? Lembra das curvaturas principais. A gente considerou a orientação do cilindro apontando para dentro. Nesse caso, as curvaturas principais são 1 e 0. Então, quando você faz o produto das curvaturas principais, esse produto dá 0. Ou seja, a curvatura gaussiana para cada ponto do cilindro
é zero. Entretanto, a curvatura média, que é a média dessas curvaturas principais, vai dar meio. Meio é um número diferente de zero. Com isso, você tem em que cada ponto do cilindro, a curvatura gaussiana é nula e a curvatura média é diferente de zero para cada ponto desse cilindro. Então, isso mostra que todo ponto do cilindro é parabólico. O que eu alerto a vocês é que, no caso dos pontos parabólicos, a gente não tem nenhuma propriedade geométrica que os caracterize. No caso do cilindro, você consegue que o plano tangente faça com que o cilindro fique sempre do mesmo lado desse plano tangente. Mas existem outros exemplos que vocês podem consultar no material em que isso já não é necessariamente mais verdadeiro. Então, diferente dos pontos elípticos, no quais você garante que numa vizinhança dos pontos elípticos a superfície vai estar sempre do mesmo lado do plano tangente, naquele ponto. E no caso dos pontos hiperbólicos, no qual a superfície vai ter pontos de um lado e pontos do outro do plano tangente, com o parabólico nada está garantido, infelizmente. Um quarto exemplo que eu apresento a vocês é dos pontos de um plano qualquer. Todo ponto de um plano qualquer, ele é planar, né? Inclusive, esse nome planar está até inspirado no que acontece num plano. Lembra que num plano, as curvaturas principais são sempre nulas. Consequentemente, a curvatura gaussiana e a curvatura média vai ter que dar zero para todo ponto da superfície planar, né? O que eu digo para vocês é que o plano é um exemplo de superfície em que todos os pontos são planares. Mas existem outras superfícies em que os pontos, nem todos são planares, mas que possuem alguns pontos planares. A gente vai ver em breve um exemplo bem interessante. E mais uma vez, eu digo para vocês que não há nenhum tipo de característica marcante em relação a comparar a superfície que tem pontos planares com os seus planos tangentes, tá certo? A gente vai ver um exemplo de superfície em breve, diferente do plano, né? O plano, ele está totalmente contido no seu plano tangente, mas a gente vai ter uma outra superfície com um determinado ponto planar em que isso não vai acontecer. Então, a gente vai ver em breve, não vou contar agora para manter a surpresa. Agora, a gente vai dar um exemplo de superfícies com pontos umbilicos, ou seja, com superfícies em que tem pontos em que as curvaturas principais são iguais, a mínima e a máxima. Bom, a gente já viu que o plano e a esfera, né? No caso, a gente trabalhou com a esfera unitária, mas isso também é verdade, mesmo na esfera com raio R em geral, eles são exemplos de superfície que todos os seus pontos são umbilicos. Lembrando que o plano, as curvaturas principais são sempre nulas, e numa esfera de raio 1, as curvaturas principais elas são sempre iguais a 1. E numa esfera qualquer, pode ser mostrado que as curvaturas principais, cada uma delas é sempre 1 sobre o raio da esfera. Né? Lembrando que no caso de uma esfera com raio R qualquer, as seções vão dar círculos de raio R, com o centro coincidindo com o centro da esfera, certo? Então, nas esferas de modo geral, você ainda garante que todos os seus pontos são pontos umbílicos. É possível mostrar que vale a recíproca, ou seja, se S é uma superfície orientada conexa em que todos os pontos são umbílicos, então essa está contida numa esfera ou num plano. Tá? E essa prova está no material que vocês estão estudando. Isso não significa que você não possa ter outras superfícies em que tenha alguns pontos umbílicos. O que a gente está dizendo é, se você tem uma superfície que todos os pontos são umbílicos, necessariamente, claro, ela sendo conexa, necessariamente ela tem que estar contida numa esfera ou num plano.